O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar o seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. E então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo da autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. Ou o meu empregado faz isso, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje dois santos mártires que se encontram no cânon romano, a oração eucarística mais antiga do rito romano, Cornélio e Cipriano. Esses nomes que nós já ouvimos tantas vezes. Quem são eles? São dois mártires. São Cornélio era papa, São Cipriano era bispo no norte da África. E os dois viveram no tempo da perseguição da igreja. O imperador Décio tinha feito uma das mais cruéis perseguições até então. Para você se localizar no tempo, nós estamos por volta do ano 250 depois de Cristo. Acontece que durante a perseguição de Décio, São Cipriano, bispo no norte da África, que era jovem, viu que o seu povo precisava dele. E então, quando as autoridades romanas foram atrás de São Cipriano, ele se escondeu. Ele não traiu Jesus, ele se escondeu para não ser morto, porque sabia que o seu povo não podia ficar como ovelha sem pastor. Se aproveitando desse ato de São Cipriano, um herege chamado Novato declarou que Cipriano era um apóstata, era um traidor. Vejam, nós vamos ver isso, é uma constante na vida de São Cornélio e São Cipriano. Vejam como as coisas ficam difíceis na igreja, quando cada um se arroga o direito de dizer quem é que está dentro da igreja e quem não está. Quando um fiel que senta nos bancos, quando um presbítero declara, um padre declara: esse bispo não é mais o bispo. Foi isso que aconteceu, dizendo, não é, que São Cipriano não era, agora ele é um apóstata. Vejam que confusão.
se agora nós vamos deixar que cada um emita a sentença. Vamos supor que São Cipriano fosse de fato um traidor. Não era. Era um santo. Depois ele morreu como mártir. Quando ele já velho, viu que fugir era inútil, porque ele já estava velhinho, ele se entregou no martírio. Ele não estava com medo de morrer por Cristo. Ele estava amando as suas ovelhas. Eles precisam de pastor, eu não posso. Seria imprudente, seria louco da minha parte eu provocar o meu martírio, se eu posso evitá-lo, para que as ovelhas não fiquem sem pastor. São Cipriano não fez nada de errado, ele simplesmente fugiu. Ele não mentiu, ele não traiu Jesus, ele não fez nada. Mas o tal do novato pôs na cabeça que isso era uma covardia. Vejam que confusão. O segundo concílio de Constantinopla diz claramente que quando alguém declara que o seu bispo é herege, é cismático, e faz isso sem um decreto da igreja, mesmo que o bispo seja de fato herético e de fato cismático, mas você está fazendo isso por conta sua, anátema sit, tchau, você que está excomungado. Você não tem o direito, porque senão se instaura a confusão na igreja. A igreja de Cristo, ela tem que ser visível. Podemos ter um mau bispo, vamos supor. São Cipriano não era um mau bispo, não era, mas o novato achava que ele era um mau bispo. E por sentença privada, que é um grande erro, decretou que ele não era mais bispo. Ao mesmo tempo, do outro lado do Mediterrâneo, lá em Roma, morreu o Papa Fabiano, durante a perseguição de Décio. E então, não havia clima para se reunir, aquilo que mais tarde se chamaria de conclave, ou seja, para se reunir, a Assembleia queria eleger o novo Papa. Então, durante 14 meses, a igreja ficou sem Papa, se aproveitando do clima que havia lá, do outro lado do Mediterrâneo, na África, em que os rigoristas, como Novato, diziam: Cipriano é um traidor, nós não podemos admitir de volta nenhuma dessas pessoas que apostatou, que traiu a igreja, nada de perdão para esse pessoal, rigorismo, esses pecados só serão perdoados se forem no juízo final. Agora não, chega, eles tiveram uma chance, nunca mais. Aproveitando esse clima de rigorismo, lá em Roma, um padre chamado Novaciano, não confundir com o novato, o Novaciano, também começou a pregar as mesmas coisas. Nesse ínterim, então, foi eleito o novo Papa, São Cornélio. São Cornélio, como Papa, imediatamente começou a fazer um processo de penitência para aquelas pessoas que tinham vacilado, que tinham pecado durante a perseguição de Décio. Durante a perseguição de Décio, as autoridades romanas iam lá, sacrifica pelo imperador, e muitos cristãos covardes sacrificavam, pecavam. Não tinha só os mártires, tinha também o pessoal que amarelava na hora do vamos ver.
as autoridades romanas iam lá e diziam: entregue os livros sagrados, a Bíblia. Se você tem Bíblia hoje, é porque mártires não entregaram os livros. Preferiram derramar o sangue do que entregar os livros. Não havia imprensa. Copiar a Bíblia era muito difícil. Eram pouquíssimas cópias. Mártires derramaram sangue para não entregar o Evangelho que hoje nós lemos. Mas infelizmente alguns entregaram. Alguns sacrificavam o imperador. Alguns denunciavam onde estavam os bispos. Vocês querem, para eu me libertar, para eu não ser perseguido, vocês querem saber onde que está o Papa? Olha, o Papa São Fabiano, ele mora em tal endereço, assim, vai lá que eles se reúnem em tal hora. Os soldados romanos vai lá e prende o Papa e mata o Papa. Vejam como o diabo sabe como usar o medo para destruir a igreja. Sem bispos, vamos matar todos os bispos. Sem as escrituras, vamos queimar todos os livros. O que é que vai sobrar? Pois bem, então São Cipriano, vendo que muitos destes cristãos católicos tinham traído a fé, mas estavam arrependidos. São Cornélio, Papa, vendo que eles tinham traído a fé, mas estavam arrependidos, São Cornélio, então, aceitou que eles começassem um processo de retorno para a igreja, fazendo penitência. Novaciano, rigorista, chegou e disse: está vendo? Essa é a prova de que este Cornélio não é papa coisa nenhuma. E esse padre Novaciano se fez eleger papa. Cisma, 2 papas na igreja. O Papa verdadeiro e o Papa dos hereges, que se achavam puros, os verdadeiros defensores da doutrina. Os verdadeiros defensores da Igreja Católica fizeram um Papa deles. Esse cisma durou até o V século. Vejam que loucura, gente, quando um padre põe na cabeça de que ele privadamente pode julgar o Papa e dizer: esse Papa São Cornélio é um traidor, bom sou eu, santo sou eu, certo sou eu, vem cá, está faltando o Papa, então humildemente eu me ofereço, pronto, eu sou a salvação da igreja. Meus queridos, pode haver períodos de confusão na igreja, e de fato os há. Durante esses 2000 anos, confusão na igreja foi o que não faltou. Confusão da gente ter situações em que os fiéis estavam atordoados, porque houve na história da igreja maus papas. São Cornélio não era um mau papa, era bom. Mas houve maus papas. Mas seja o Papa santo, ou seja o Papa pecador, ninguém tem o direito de privadamente julgar o Papa e dizer quem é o Papa. Esse aí não é mais Papa, cai fora, agora eu sei como que deve ser o Papa. Gente, se isso for instaurado na igreja, olha a confusão. Porque quando o Papa é um pecador, claramente pecador, como um Alexandre VI, era o Papa da época do descobrimento do Brasil,
que cometeu graves pecados. Quando o Papa é um pecador, mesmo assim nós não temos o direito. Por quê? Porque se nós deixarmos o juízo para julgar quem é o verdadeiro Papa ou não, há um juízo privado, pessoal, meu, eu, o fiel que senta no banco, ou melhor, ou pior, o fiel atrás do teclado do computador na internet, o fiel com seus dedinhos nervosos no celular, tecendo comentários, excomungando o Papa, dizendo que ele não é o Papa verdadeiro, excomungando os bispos. Gente, se eu deixo isso, o caos se instaura na igreja. O exemplo de São Cornélio e de São Cipriano é luminoso, porque eles São Cornélio era um bom papa, era um santo. São Cipriano era um bom bispo, era um santo. Mas o juízo privado de pessoas rigoristas resolveu decretar que eles não valiam nada. Certo eu, errado eles. Nada disso. Nós, fiéis, privadamente, não podemos julgar o Papa, não podemos julgar os bispos, privadamente. Nós podemos sim, atenção agora, hein? Parece uma sutileza, mas é importante e profundo. Nós podemos sim julgar que tal ato feito por um Papa, um bispo ou um fiel, me parece a mim inexplicável, difícil de sintonizar com a tradição da igreja e eu ficar completamente perplexo diante de uma atitude de um Papa, de um bispo, de um padre, porque eu sou um ser racional. Eu sou um ser racional e eu posso sim ver que tal ato é inadequado, tal ato é cismático, tal ato é herético, tal ato é pecaminoso. Eu posso fazer isso, mas eu não posso agora, por minha própria conta, então decretar que o bispo que fez isso não é mais bispo e que o Papa que fez isso não é mais Papa. Eu não posso fazer isso privadamente, porque é o caos que se instaura na igreja. A igreja não deixa esse tipo de juízo para o fiel privado. Não cabe a você. Se você vê que aquele ato é um ato que deixa você gravemente perplexo e você enxerga que eu não sei como adequar isso que está sendo feito com a doutrina tradicional da igreja, então não faça aquele ato. Mas não julgue e decrete quem é católico e quem não é católico. A Igreja de Cristo, ela é um organismo visível, também invisível, claro, mas visível, com um único corpo doutrinal e profissão de fé externa, com um único corpo litúrgico sacramental, com celebração visível e externa, e um único corpo hierárquico de autoridade visível e identificável. Esses são sinais visíveis onde está o endereço da Igreja de Cristo que nós temos que ir. É lá, onde a fé é professada explicitamente, onde o sacramento é
celebrado como o sacramento de Cristo e onde as autoridades são aquelas que continuam sendo sucessores dos apóstolos. Não podemos ir atrás de falsos pastores que se arrogam o direito de privadamente dizer onde está a igreja de Cristo. Isso chama-se caos. E o grande erro de Novaciano e de Novato, que se achavam muito santos, querendo defender, dizendo que esse bispo Cipriano é um laxo, esse Papa Cornélio é um laxo, e privadamente criaram um cisma. Isso nos sirva de lição. Porque seja o Papa santo, seja o Papa pecador, seja o bispo santo, seja o bispo pecador, a Igreja de Cristo tem uma hierarquia visível a qual nós devemos estar unidos. Papas erram? Claro que sim. Mas o Papa não é infalível? Sim, o Papa é infalível em circunstâncias especiais. Mas papas podem cometer erros. Inclusive, os principais erros não são os doutrinais, são os pastorais. Não é? Podem fazer coisas que prejudicam. Bispos podem cometer erros? Claro que podem cometer erros. A história da igreja está cheia disso. Mas nós não podemos agora sentar na cátedra do Papa e começar a julgar os papas. Quem julga um Papa é outro Papa. Houve na história da igreja papas que foram eleitos e julgaram o Papa anterior dizendo ele é um herege. Mas eu, fiel privado, não posso fazer isso. Houve na história da igreja bispos que foram excomungados, que foram tirados de suas dioceses, etc, etc. Mas não vou ser eu, fiel privado, que vou fazer isso. Vejam o gravíssimo erro de Novato e Novaciano. Quando você deixa as coisas na mão do fiel privado, pode até ser que ele esteja certo, mas ele não pode ser o critério, porque isso gera confusão, porque pode ser que ele esteja gravemente errado. Embora, sei lá eu, boa vontade. Novato e Novaciano queriam salvar a igreja de Cristo para que a igreja fosse pura, não tivesse esse pessoal sem vergonha que pecou e agora estavam arrependidos. Isso é uma, né? Tinha mas havia uma grande soberba por trás disso. A soberba número 1, de não querer readmitir quem estava verdadeiramente penitente e arrependido. E a soberba número 2, de se colocar agora no lugar de julgar em nome da igreja de Cristo. Não cabe a nós. Portanto, peçamos a São Cornélio e São Cipriano que no céu intercedam por nós e nos deem a graça de permanecermos firmes na igreja visível de Cristo, mesmo nos tempos de tempestade. Nos tempos de bonança é fácil. Nos tempos de tempestade, como a tempestade e as perseguições que sofreram São Cornélio e São Cipriano, é difícil. Sejamos humildes, sejamos fiéis. A humildade de dizer, não sou eu que me sento na cátedra de juiz para julgar. Existem os juízes constituídos pela igreja. O Papa, os bispos, o concílio, esses são os juízes, não somos nós.
Ah, mas ninguém está fazendo nada. Reza e seja fiel. Quando nós vemos muitas vezes dentro da igreja crescer cada vez mais o desmando, as heresias, a gente vê crescer cada vez mais os abusos, a falta de fidelidade. Quando a gente vê crescer cada vez mais, né, a presença de pessoas que pregam uma doutrina que não é a católica, o que é que você faz? Número 1, estude mais, reze mais, seja fiel, esclareça a sua fé no catecismo, esclareça a sua fé nos concílios, mantenha a sua fé na fé dos apóstolos, no ensinamento sólido e reze. Reze. Você provavelmente vai apanhar dos dois lados. Vai apanhar de quem é rigorista e acha que não tem que condenar todo mundo. E vai também apanhar do lado dos laxos que dizem: o que é isso? Imagina, se é pecado, não é pecado coisa nenhuma, né? Vamos ser felizes. Mantenhamos-nos firmes na fé dos apóstolos, na fé dos santos, na igreja de Cristo. A igreja visível de Cristo, a profissão de fé externa, a administração dos sacramentos de Cristo e a mesma hierarquia. Este é o endereço visível da igreja de Cristo. Você constitui uma hierarquia paralela por sua conta. Você está profundamente errado.